falando sobre os erros, sobre ganância, por exemplo, como é que eu sei que ela tá chegando? Porque eu nunca sei se eu tô errando, entendeu? Porque se tu é ignorante em identificar esses princípios, tu vai cometer a ganância. Como é que eu faço pra eu identificar que eu tô cometendo a ganância se eu sou ignorante em relação à ganância? Eu tenho que me fuder? Ou eu tenho que ver a experiência de outra pessoa? Certo. Cara, eu acho que muitas vezes você vai precisar se ferrar, com certeza. Então, eu, por exemplo, me ferrei aos 18 anos quando eu quebrei na Bolsa de Valores. Eu estava sendo ganancioso, mas precisei quebrar para aprender. Uhum. O problema é que não necessariamente errar vai te fazer aprender. Você precisa estar aberto a enxergar o erro como um aprendizado. Senão você vai entender como a culpa de um terceiro. Uhum. Senão você vai entender que, na verdade, esse erro não é culpa sua, foi culpa do mercado. Foi culpa da política. Foi culpa de um terceiro, foi culpa do vento, foi culpa de qualquer outra coisa, menos de você. Então, não basta só errar para aprender, basta querer evoluir. E com o tempo, conforme você entende que buscar conhecimento é algo que tem que fazer parte do seu dia a dia, e buscar conhecimento não necessariamente tem a ver só com leitura, tem a ver com, às vezes, eu trocar uma ideia com você e ter uma postura ativa de tudo que você falar eu absorver como alguém que quer aprender e crescer. Quando estiver vendo um filme, a mesma coisa, uma série, conversando com alguém, fazer perguntas, às vezes mais perguntas do que respostas, É uma postura ativa essa de aprender e conhecer, ela vai te ajudar a identificar várias coisas. É difícil você identificar quando você está ganancioso, se você nem sabe o que é a ganância ou se você não entende que isso é um risco para você. Então, é como eu pegar e perguntar para você assim, pô, busca... eu tô usando alguma coisa amarela no meu corpo e você nem tinha parado de pensar nisso, mas agora que eu falei amarelo, você começa a pensar e filtrar amarelo e você vai encontrar alguma coisa, algum detalhe amarelo. Por quê? Porque agora você está buscando isso. Então você precisa ter algumas indicações do que buscar. E quando você entende que a ganância é ruim, você começa a identificar isso na sua vida. Como você identifica a ganância? Como você sabe que você está ganancioso? Para mim, a ganância, o medo e a impaciência, elas sempre vão te gerar prejuízos. Então, quando alguém te oferece algum negócio, como uma pirâmide, na maioria das vezes as pessoas elas entram em algum momento da vida, Só que elas entram porque elas ferem o princípio da ganância. Então uma pergunta para você é, eu estou ganancioso? E a ganância, ela dá uma coisa aqui dentro em que basicamente ela elimina toda a sua capacidade de análise racional e ela te faz tomar uma decisão extremamente emocional. Então quando você toma uma decisão extremamente emocional, porque você quer um ganho rápido, então geralmente tem a ver com o fator tempo, imediatismo. E geralmente você abre mão dos seus princípios, isso daqui te faz ser ganancioso. Por exemplo, qual que é a diferença da ganância e da ambição? Imagina que tem a ambição aqui, que é bom, e se tem a ganância, que é ruim. O que está entre elas? A ética. Então quando você rompe o limite da ética, você está ganancioso. É quando você se coloca num ponto em que você é capaz de fazer o outro perder dinheiro para você ganhar. É quando você é capaz de cometer alguma coisa ilícita para você crescer. É quando você é capaz de entrar numa pirâmide sabendo que é uma pirâmide para ficar rico. É quando você é capaz de vender alguma coisa prometendo algo que você não vai entregar para você ficar rico. E o outro não. Isso é ganância. Então, se você tiver a vontade genuína de respeitar esses princípios, entender que isso é melhor para você e que o ganancioso ele vai ter um ganho no curto prazo, mas vai abrir mão do longo prazo, você vai conseguir fazer uma autorreflexão. E é importante essa pergunta interna. Agora, é como a dieta. Você até sabe o que tinha que fazer, mas às vezes você não vai fazer. Então tem que ver o quanto você está motivado, engajado e disposto a fazer alguns sacrifícios. Como no caso da ganância, você adiar a riqueza, por exemplo. A riqueza mentirosa para ter uma riqueza verdadeira.